Como diz o Manuel Gomes, fala, meus amigos! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está assistindo essa aula, né? Eu já vou pedir perdão a vocês, né, pela questão da iluminação. A luz aqui no meu quarto não tá boa. Mesmo que eu tenha colocado o refletor, mas eu tô percebendo que está um pouco escuro, mas a imagem não importa muito, né? É até melhor que você não veja um rapaz feio aí na sua tela. Gente, é o seguinte, a aula passada foi uma aula muito densa, digamos assim, né? Nós tivemos muitos conteúdos, em alguns nós tivemos facilidades, em outros nós tivemos dificuldades. Não tem problema. A língua portuguesa é um desafio, né? E vocês estão aqui no isolado porque, de certa forma, vocês têm dificuldade. Se vocês soubessem de tudo, não haveria necessidade de fazer um isolado, beleza? Então vamos lá. O que é que eu planejei com vocês, que eu combinei, né, com vocês? Eu disse para vocês que hoje eu não iria responder a questões. Eu iria fazer o quê? Revisão. E eu vou fazer isso. Pessoal, eu vou projetar o quadro branco para vocês, beleza? E vou pegar os conceitos. Eu vou fazer uma aula com perguntas, certo? Eu vou passar a aula toda fazendo perguntas. E eu quero que você aí vá tentando responder as perguntas que eu irei lhe direcionar. Porque a resposta a essas perguntas é o mecanismo por meio do qual nós faremos nossa revisão, beleza? Então, vou projetar aqui o slide. Hoje estou sozinho, né? Solitário aqui, sem vocês, né? Cantando aquela música, você que nunca mais apareceu. É uma delícia, né, não? Então vamos lá, deixa-me só tirar aqui, tô vendo que já está aparecendo o slide. Vamos lá. Bom, o professor vai só tomar uma água, beleza? E aí nós vamos começar o conteúdo. O professor já começa a aula com cedo, né? O professor é bicho que sente cedo. Olha só. Na aula passada, nós estudamos um conteúdo chamado de verbos, não foi assim? Bom, e nós pegamos um conceito de verbos. Quando eu perguntei a vocês o que era verbo, né, foi assim, parece que foi ensaiado. Todo mundo respondeu que verbo indicava ação, beleza? Verbo indicava ação. O pessoal também respondeu que verbo indicava fenômeno da natureza, foi assim? Natureza, opa, fenômeno da natureza. E vocês também me responderam que verbo indicava estado, estado, ou mudança de estado, beleza? E eu disse para vocês que não era errado dizer isso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês hoje, o verbo só indica isso? Essa é a principal característica de um verbo. Vamos lá? Quero ouvir a resposta. A principal característica de um verbo é indicar ação, fenômeno da natureza e estado? Não é. Beleza? Porque, por exemplo, você tem palavras como alegria. Veja só. A, le, tá alegre. Beleza? Você tem uma palavrinha como alegre. Veja, alegre, gente, se encaixa como um estado em que o indivíduo se encontra, né? O estado alegre. Beleza. Só que mesmo assim não é verbo. Porque a principal característica de um verbo, nós estudamos isso, não é indicação, fenômeno da natureza e estado. É você conseguir distribuir esse rapaz, deixe-me só apagar a palavrinha alegre, é você conseguir distribuir esse rapaz, deixa eu dar uma olhadinha, nas pessoas do discurso. Como assim, professor? Nas pessoas do discurso? Sim, é você conseguir conjugar, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, quando você consegue pegar uma palavrinha e distribuir pelo menos uma dessas pessoas, né? Há verbos que não apresentam todas as conjugações, por exemplo, o verbo colorir, você não tem a primeira pessoa, né? Não existe o coloro, né? A gente chama de verbo defectivo.
Então vamos lá, quando você consegue distribuir em algumas dessas pessoas, quando você consegue conjugar essa palavrinha, é verbo. Por exemplo, como é que eu sei que a palavra vender é um verbo? Não é só porque é indicação, é porque a palavra vender, sim, eu consigo conjugar. Eu consigo dizer eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos. Eu consigo distribuir nas pessoas do discurso. Como é que eu sei que a palavra andar é um verbo? Não é só porque é indicação, é porque eu consigo conjugar. Eu ando, tu andas, ele anda. Ah, professor, então isso é o primeiro passo a ser relembrado da aula passada. Sim, o primeiro passo a ser retomado da aula passada é relembrar que não é errado dizer que verbo indicação, fenômeno da natureza e estado, mas é significativamente incompleto pelo fato de que a principal característica de um verbo é ser conjugado. Tranquilo? Então vamos lá. Professor, e o senhor falou também, né, que de acordo com cada projeção dessa, de acordo com cada característica dessa aí, eu tenho classificações para o verbo. É verdade. Por exemplo, se um verbo indicar ação e fenômeno da natureza, ele recebe uma classificação. Já se ele indicar, por exemplo, estado, ele recebe outra classificação totalmente diferente. Vamos lá, deixa eu pegar outra canetinha para ficar bem claro para vocês aqui. Veja só, se um verbo indicar estado, a gente chama esse cara de quê? Ó, há várias possibilidades. Eu posso chamar de verbo de ligação, beleza? Pode ser um verbo de ligação. Deixa eu ver, ligação. Pode ser um verbo relacional, relacio, relacional. E também pode ser chamado de verbo copulativo. Não é muito comum, mas pode ser chamado de verbo copulativo, beleza? Já os verbos que indicam ação e fenômeno da natureza, eles têm outra classificação. Qual é? Quero ouvir. Verbo nocional. Nocional, beleza? Bom, ele também pode ser chamado de verbo significativo, ou nocional ou significativo. E na aula passada, esse foi o primeiro grupo de verbos que nós estudamos. Os verbos chamados de verbos nocionais. Vamos a eles? Então vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Deixa eu só trocar a cor da canetinha. Eu falei para vocês que o verbo nocional, deixa eu só copiar, nocional. Ele vai apresentar duas grandes ramificações para você. É verdade, professor, eu relembro isso daí. Pois é. Ele apresenta duas segmentações. Esse verbo ou vai ser chamado de transitivo, beleza? Transitivo. Ou esse verbo vai ser chamado de intransitivo. Beleza? Vai ser intransitivo ou transitivo. Pessoal, o primeiro bizu que eu gostaria de pegar com vocês é que vocês marcassem esse in aqui, ó. Marque aí, esse in, certo? Porque o que é que significa esse in? Esse in significa, deixa eu só trocar a canetinha. Esse in significa não, certo? Significa não. E isso já vai ajudar você, certo? Intransitivo, lembre de in significa não. Porque o verbo intransitivo é justamente aquele que não tem, não tem o que, gente? Complemento. Complemento. Ele já tem sentido completo. Por isso, ele não necessita, ele não carece de um complemento. Já o verbo transitivo é o contrário, beleza? Já o verbo transitivo é aquele rapaz que tem complemento. Ele não tem sentido completo, né? E por isso ele pede um complemento a você. Então vamos lá, o primeiro passo.
Para que você entenda a diferença entre transitivo e intransitivo, professor, entre transitivo e transitivo, eu sei que tem um que não tem complemento, mas eu não consigo lembrar qual é. Cara, veja, intransitivo. Pegue esse in significa não. Então, ele não tem complemento. Beleza? Bom, e aí nós pegamos uma informação muito importante. Vou colocar aqui para você, beleza? Geralmente, o verbo intransitivo, ele vem, né? Geralmente, viu? Ele vem acompanhado, acompanhado de, ele vem acompanhado de advérbio, advérbio. Sabe por que ele vem acompanhado de advérbio? Por quê? Porque nós percebemos uma característica muito importante do advérbio. Você vai colocar no seu caderno que advérbio não é o quê? Complemento. Isso aqui é um M, viu? Complemento verbal. Então vamos lá. Eu estou montando um mapa para a gente entender direitinho. Estamos pegando a diferença entre transitivo e intransitivo. Quando você pegar esse in, já lembre a palavra não, beleza? Ela vai projetar que o verbo intransitivo não tem complemento. Por isso é que geralmente ele vem com advérbio depois, porque o advérbio não serve como complemento verbal. Se há um advérbio depois do verbo, esse advérbio não pode ser o complemento. Então, o verbo vai ser intransitivo, beleza? Então, vamos lá. Já o transitivo, você viu que ele tem complemento, beleza? E esse complemento, ele pode aparecer. Vou até projetar aqui. Esse complemento, ele pode aparecer basicamente... professor, o senhor apresentou duas formas. Agora eu vou pegar duas, certo? Para depois a gente ampliar para a terceira. Ele pode aparecer sem preposição. Esse complemento pode aparecer sem preposição, ou ele pode aparecer com preposição, certo? Então, de acordo com o modo como o complemento aparece, você pode pegar duas classificações para o verbo transitivo. E há uma terceira que é a junção dos dois, né? Vamos lá. Se ele não tiver complemento, se ele não tiver preposição no complemento, na verdade, bati aqui rapidinho, só excluir para a gente continuar, beleza? Perfeito. Vamos lá. Se esse rapaz está sem preposição, você vai dizer que está sendo ligado de modo direto. Certo? Agora, se ele tem preposição, tem uma barreira lá no meio. Lembra do exemplo da sogra? Tem, professor, tem a sogra. Então, ele vai ser conectado de modo indireto. Beleza? E ainda há o bizu das perguntinhas. Vamos lá. Ixi, não vai caber aqui, mas vou tentar, beleza? Quando o verbo é transitivo direto, você só consegue fazer duas perguntas a ele. Ou você vai perguntar o quê? Você vai perguntar o quê? Ou você vai perguntar quem? Beleza? Se o verbo for transitivo direto, você só consegue fazer essas duas perguntas. Já se o verbo for transitivo indireto, você pergunta de quê, né? De quê? De quem? De quem? Pode ser a quem? A quem? Pode ser em quem, em que ou em que, né? Ou em quem. Vamos lá. O que é que eu quero que você perceba nessas perguntas? É que quando eu faço uma pergunta, deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente pegar um marcador. Quando eu faço uma pergunta a um verbo transitivo direto, veja que não tem preposição na perguntinha. Você pergunta o que ou quem. Mas quando você faz uma pergunta a um verbo transitivo indireto, olha só, certo? Olhe só. Já aparece uma preposição na própria pergunta que você faz ao verbo, certo?
Se você faz uma pergunta, né, e essa pergunta tem uma preposição, você já vai chamando a atenção aí para o fato de o verbo ser transitivo e indireto, beleza? Então, só para que a gente revise. Estamos falando de verbos nocionais, que podem ser transitivos e intransitivos. Intransitivo, veja, esse in significa não, não transita, beleza? Intransitivo. Então, se esse in significa não, é porque esse verbo não tem complemento. Tranquilo? Bom, e aí há uma característica. Geralmente ele vem acompanhado de advérbio. Por quê? Porque o advérbio não serve como complemento verbal. Certo? Bom, e aí você tem um verbo transitivo, que é aquele que tem complemento, ele não tem sentido completo, né? Precisa de um complemento. E de acordo com a classificação, você pode ter o verbo transitivo direto e indireto. Se for direto, o complemento vem sem preposição, é ligado diretamente, não há a barreira da preposição. Se for indireto, tem preposição. A barreira da preposição a sobra, certo? Perfeito, professor. E aí o senhor deu o macete das perguntinhas. O que? Quem? Verbo transitivo direto. Se aparecer uma preposição na perguntinha, você vai dizer o quê? Que ele é transitivo e indireto. De que, de quem, a quem, em quem. Veja, se aparece uma preposição na perguntinha que você faz ao verbo, ele é transitivo e indireto, né? Geralmente. Bom, professor, só que eu lembro que o senhor falou que havia um verbo chamado de bitransitivo. Bom, o verbo bitransitivo nada mais é do que a junção desses dois. É aquele verbo ao qual você consegue fazer duas perguntas ao mesmo tempo, né? Acredita em Deus. Você só consegue fazer uma pergunta. Acredita em quem? Agora, se eu digo assim, entreguei o livro a Maria, entregou o quê a quem? Você consegue fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Logo, ele é bitransitivo. Então, vamos tentar exemplificar isso daqui. Vou levar vocês aqui a um quadro. Vou colocar duas frases só para que a gente possa revisar. Lembrando, gente, que assim, eu não estou pegando o conteúdo de modo bem detalhado, se bem que está detalhado, né? Mas assim, de modo bem minucioso, porque a gente já viu, aqui é só uma revisão, tranquilo? Imagine que eu faço isso daqui, ó. Ele, ele mora, ele mora aqui, certo? Ele mora aqui. Bom, vou pegar outro caso. Eu digo assim, ele, ah, ele viu. Vou colocar outro verbo sem seu ver, que se eu não me engano, eu coloquei esse verbo aula passada. Então, vocês vão lembrar rapidinho, né? Vou pegar outro verbo. Ele arrumou o quarto. Então tá aqui o armário. O armário. Beleza? Ele arrumou o armário. Aqui eu vou colocar. Ele precisa. Ele precisa de novos amigos. Vamos lá. Quero analisar com vocês esses verbos que estão aí. Vou grifar para vocês todos os verbos, beleza? E aí vou dar uma paradinha para tomar uma água. É o tempo que você analisa esses verbos, beleza? Vou grifar esse, certo? Quero que vocês classifiquem para mim, beleza? Vamos lá, o professor está pintando. Isso aqui é uma terapia, viu? Pintar, acho uma delícia. Então vamos lá, tá aí. Ai, professor, o senhor quer que a gente analise se é intransitivo, se é transitivo. Se for transitivo, o senhor quer saber se é direto e indireto? Sim, ó. Todos aqui são verbos e eu quero saber a classificação deles. Respondam para mim. É o tempo que eu tomo uma água, que é uma delícia, viu? Respondam por ti. Uma aguinha.
E aí? Primeiro caso. O bizu que eu dou é sempre que você olhe para o que tem depois do verbo, gente. Veja se o que está depois do verbo tem capacidade de ser um complemento verbal. Por quê? Porque se depois do verbo eu só tiver advérbio, você tem que lembrar uma coisa, cara. Depois desse verbo tem um advérbio. Esse rapaz não serve como complemento verbal. Não pode ser complemento verbal. Se o verbo não tem complemento, a gente chama de verbo o quê? Lembra do não, né? O in significava não, então é um verbo intransitivo, aquele que não tem complemento. Então vamos dar uma olhadinha se tem algum verbo intransitivo aqui. Ele mora aqui. Olha o que tem depois. Gente, quando eu falo esse aqui, isso me projeta uma noção de quê? De lugar. E tudo que é lugar na gramática a gente chama de advérbio. Beleza, a gente chama de advérbio. Se é advérbio, a gente pode dizer que esse advérbio está complementando o sentido do verbo morar. A gente pode dizer que é o complemento verbal do verbo morar. Não. Por quê? Porque advérbio não é complemento. Se esse verbo não tem complemento, a gente chama de verbo o quê? Verbo intransitivo. Olha só, volta aqui. Lembra do in que significa não? Olha aqui, ó. Não tem complemento. Tranquilo? Então vamos continuar. Carlos arrumou o armário. Imagine que você está sentado aí no seu quarto, né? Ao birô, ou deitadinho na sua cama. Alguém abre a porta e diz assim: ele arrumou. E diz só isso: ele arrumou. Automaticamente você olha para a pessoa e pergunta: arrumou o quê? Quando você faz essa pergunta, né? Se você não colocasse um complemento verbal, essa frase não teria sentido. Se eu chegasse para você e dissesse assim, ele arrumou, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque você precisa complementar a frase. Esse verbo não tem sentido completo. Beleza? Se o verbo não tem sentido completo, ele pede um complemento. Você arrumou o quê? Ele pede um complemento. Se ele pede complemento, a gente diz que esse verbo, ele é um verbo transitivo. Resta-me saber se ele é transitivo direto ou indireto, pessoal. Olha aqui. Depois desse verbo não tem preposição. Se não tem preposição, nós dizemos que o complemento se ligou ao verbo de modo direto. Verbo transitivo direto. Olha a prova, beleza? Olha a prova. Lembra o bizuzinho que eu dei a vocês? Olha só, se você pergunta o que a um verbo, esse verbo é transitivo direto. Olha a pergunta que você fez aqui. Arrumou. Cadê a caneta? Tá aqui. Arrumou o quê? É a prova de que esse verbo é transitivo direto. Beleza? Então vamos lá, professor. Nesse caso, professor, o que é que está acontecendo? Se eu tenho arrumou o quê? Esse verbo é transitivo direto. É. E o que vem depois do verbo, professor, a gente chama de complemento. É. A gente chama de complemento. Só que a gramática não chama complemento de complemento. A gramática chama complemento de. Opa, borrei aqui. Perdão, viu, gente? A mesinha também está bem ruimzinha. Vou comprar outra para ficar melhor para vocês. Então vamos lá. Professor, se o que vem depois é o complemento, mas o senhor falou que a gramática não chamava complemento, a gramática chamava de objeto. Beleza? E esse rapaz é um objeto direto ou indireto? Gente, se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Beleza? Então vamos lá. Terceiro caso, ele precisa de novos amigos. Imagina que você está no seu quarto. Alguém abre a porta do seu quarto, olha para você e diz assim: ei, ele precisa. Tem sentido essa frase? Tem não. Você não entende o que a pessoa está querendo dizer, porque ela não complementou a frase. Precisa, você olha para a pessoa e pergunta: rapaz, precisa de quê? Ou seja, você não complementou a frase. Essa frase não tem sentido completo. Esse verbo, por si só, não consegue estabelecer comunicação suficiente ao seu, né, ouvinte. Então, ele precisa de um complemento. Se você não colocar um complemento, se você disser só ele precisa, não tem sentido essa frase.
Então, se ele precisa de complemento, a gente diz que ele é um verbo transitivo. Beleza? Perceba, gente, que o que vem após, que o que está após esse verbo, beleza? O que está após esse verbo está introduzido por uma preposição. Tem a sogra, beleza? Está aqui a preposição. Logo, o verbo se liga ao complemento, só que de modo indireto. O verbo se liga ao complemento de modo indireto. Quer a prova disso? Qual é a perguntinha que você faz ao verbo precisar? Você pergunta, precisa de quê? Ou de quem, né? Volte lá o bizu que eu dei a vocês. Se você pergunta de que a um verbo, se há preposição na perguntinha, esse verbo é transitivo, indireto. Olha aí as coisas se encaixando, não é assim? Então, professor, pegamos aí verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. E o bitransitivo, gente, é só você fazer a perguntinha, beleza? Faz a perguntinha ao verbo, tranquilo? Se você consegue fazer duas perguntas ao verbo, ele é bitransitivo. Veja só, eu digo assim: ofertei uma vaga aos meus alunos. Ofertou o quê? Mas ofertou o quê a quem? Você conseguiu fazer duas perguntas ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Nós também estudamos os verbos chamados de verbos de ligação, né? Verbos relacionais que indicam estado. E eu dei uma condição para vocês, beleza? Em relação ao verbo de ligação. Ligação. Veja só. O verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito ao seu, vou colocar aqui o esqueminha, sujeito ao seu predicativo. Beleza. Serve para ligar o sujeito ao seu predicativo. E há uma condição necessária. Não foi que a gente estudou? Só há verbo de ligação, só há verbo de ligação se houver o que, gente? Se houver o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. E o que era predicativo? Toda qualidade, característica dada ao sujeito. Um exemplo bem gugu dadá. Vamos lá. Dudu. Dudu é o apelido do professor, viu? Permanece. Permanece feliz. Oh, Dudu permanece feliz. Era para ter colocado cansado. Porque tô, viu, gente? Ontem foram 3 turnos de aula. E quando eu cheguei à minha casa, eu ainda tive que preparar um simulado, né? Que já estava previsto. Era o prazo limite, então fui até 2, quase 2 da manhã, né? O dia todo até 2 da manhã. Essa é a vida do professor, né, gente? De todos os professores, não só minha, né? Professor Fábio, todos os professores, né? Pena que muitas vezes a sociedade não reconhece o nosso valor. Mas eu ainda nutro grandes esperanças, né? Quem sabe um dia nós sejamos valorizados. Então vamos lá, foi só um desabafo, viu? Acontece. Dudu permanece feliz. Veja só. Perceba que Dudu é o sujeito da oração. E a esse sujeito eu dei uma característica, eu dei uma qualidade. Então aqui há predicativo, beleza? Se há predicativo, eu posso chamar esse verbo de ligação? Sim. Aqui é um verbo de ligação. Há predicativo, porque só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Tranquilo? Então vamos lá, professor. Mas pegue outro exemplo. Se eu disser assim, ó, Dudu permanece, permanece, Dudu permanece na escola, na escola. Posso dizer que aqui é um verbo de ligação? Aqui eu já não tenho mais essa oportunidade. Sabe por que eu não tenho essa oportunidade? Porque nesse caso, o que vem depois não é um predicativo. Esse na escola dá noção de lugar, isso aqui é um advérbio. Então não posso dizer que é um verbo de ligação. Tranquilo?
Você tem um verbo que é acompanhado de advérbio. Advérbio é complemento verbal? Não. Então, esse verbo aí, nesse contexto, é intransitivo, beleza? Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Então, mais uma parte revisada. Vou só tomar uma água para a gente dar continuidade, beleza? A voz falhando. Ah, delícia. Mas vai dar certo. Vamos lá. Professor, o bicho de sete cabeças, que é a última parte da nossa revisão, né? Foi quando o senhor falou do diabo das vozes verbais. Tenha calma, rapaz. Tenha paciência, né? Vozes. Tá? Só colocar vozes, beleza? Vozes verbais. Professor, o que é que acontece? O senhor falou que a voz verbal, ela estuda o comportamento do sujeito. O sujeito, né, ele pode praticar a ação. O sujeito pode sofrer a ação, né? Pode sofrer a ação, ou ele praticar, pode praticar e, a um só tempo, sofrer a ação. Sofrer, gente, não é no sentido de realmente sofrer, mas sim de receber a ação, beleza? Então vamos lá. Se o sujeito praticar a ação, vamos lá. Se o sujeito praticar a ação, nós temos a voz ativa. Se o sujeito praticar a ação, a gente tem a voz ativa. Se o sujeito sofrer a ação, nós temos a voz passiva, que se subdivide em dois tipos. Lembram? A voz passiva pode ser sintética, e ela pode ser, qual é a outra, hein? Analítica. Pode ser sintética ou analítica, beleza? Já se ele pratica e sofre ao mesmo tempo, você tem a voz reflexiva, beleza? E o bizu é você conseguir subentender, né, a expressão a si mesmo, ou a mim mesmo. Ai, minha garganta. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo do primeiro caso. Imagina que eu falo isso daqui, ó, voz ativa. Carlos quebrou, quebrou a janela. Carlos quebrou a janela. Beleza? Veja só. Carlos quebrou a janela. Pessoal, eu sou o sujeito, Carlos. E eu não pratiquei uma ação. É verdade, professor. O senhor fez uma ação, praticou uma ação de quebrar a janela. Logo, eu tenho voz ativa. Agora, se eu dissesse assim, ó, a janela foi quebrada por Carlos. A janela foi quebrada por Carlos. Quem é o sujeito? A janela. A janela não sofreu a ação de ser quebrada? Foi, professor. Ela sofreu a ação de ser quebrada. Logo, a voz é passiva. Outro caso, se eu dissesse assim, ó, Carlos foi mordido pela serpente. Está amarrado em nome de Jesus lá ele. Beleza? Se eu dissesse assim, Carlos foi mordido pela serpente. Veja só. Eu sou o sujeito, Carlos. E eu não sofri a ação de ser mordido pela serpente? É verdade, professor. O senhor sofreu a ação. Então, nesse caso, eu tenho voz passiva. Agora, imagina que eu digo isso aqui. Carlos furou-se com a seringa. Né? Se eu não crescer na academia daqui para o fim do ano, vai ser isso que eu vou fazer mesmo. Vou ficar feito cobra, sustentado no veneno. Viu? Não tem cabimento que eu mais não cresça. Se eu não crescer até o fim do ano, eu vou ficar feito cobra, sustentado no veneno. É brincando, viu, gente? Não vou fazer isso com minha saúde, não. É brincadeira do professor. Vamos lá. Imagina que eu digo, Carlos furou-se com a seringa. Veja só. Eu peguei a seringa, ó, apliquei,
né? Pratiquei a ação e sofri ao mesmo tempo. Eu me furei com a seringa. Eu conseguia, né? Conseguiria subentender. Carlos furou a si mesmo com a seringa. Você consegue subentender-se a si mesmo. Então você tem a voz, né? Reflexiva. O bizu, o xarope, né? O refresco vem na voz passiva, porque ela se subdivide em sintética e analítica. Vamos relembrar como é isso daí, beleza? Voz passiva. Voz passiva. Lá, voz passiva. Voz passiva. Isso aqui é um I, viu? Ficou bem parecido com E. Pode ser sintética. Gente, quando eu falo de sintética, quando eu falo da sintética, lembre do que? Do si. Voz passiva sintética tem o si partícula passivadora, certo? Tem que ter a partícula passivadora. Eu só tenho voz passiva sintética se eu tiver o si com partícula passivadora. E quando é que o si vai ser uma partícula passivadora? Quando ele estiver ligado a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo. Se o se estiver ligado a um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, ele será uma partícula passivadora. E automaticamente você tem a voz passiva sintética. Vamos lá. Só há voz passiva sintética se eu tiver o si partícula passivadora. Só há voz passiva sintética se eu tiver o si partícula passivadora. E quando é que o si vai ser uma partícula passivadora? Quando ele estiver ligado a verbo transitivo direto ou bitransitivo. Vamos lá. Imagina que eu digo isso aqui, ó. A, pre, não vou colocar outro caso, né? Prendeu-se, prendeu-se o bandido. Prendeu-se o bandido. Qual é o primeiro passo que eu dou, professor? Olha só. O primeiro passo é você, bichinho bonitinho de vovó, circular o si. Circule o si. Puxe uma setinha para o verbo. Até aí tudo bem, né? Puxe uma setinha para o verbo. Bom, agora você precisa ver qual é a classificação do verbo prender. Porque se ele for um verbo transitivo direto ou bitransitivo, esse si vai ser uma partícula apassivadora. E se eu tiver uma partícula passivadora, automaticamente eu tenho o quê? Tenho uma voz passiva sintética. Vamos lá. Prendeu. Qual é a perguntinha que você faz ao verbo prendeu? Prendeu quem? Prendeu o quê? Gente, se você pergunta o que a um verbo, se você pergunta quem a um verbo, esse verbo é transitivo direto. Prendeu quem? Verbo transitivo direto, beleza? Lembre do bizu das perguntinhas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Cara, se eu tenho um verbo transitivo direto, qual é a classificação desse si? Uma partícula apassivadora. Logo, essa voz é passiva sintética. E vocês têm que relembrar comigo que na voz passiva sintética, aquilo que era para ser objeto direto, né, vira o quê? Sujeito. O que vem depois do si partícula passivadora sempre é o sujeito. Beleza? Professor, e a voz passiva analítica, professor? É outro caso. A voz passiva analítica, né? Ela é aquela. Deixa eu colocar aqui. Analítica. É aquela em que você vai ter o verbo ser conjugado, por exemplo, foi ou era, né? Mais o ado ou o ido. O particípio. Ai, professor, não lembro não. Lembra sim, calma aí. Imagina que eu pego essa frase aqui, ó. Carlos. Carlos foi mordido. Aquele exemplo, né? Mordido pelo. Eu ia botar pela cobra, mas cobra não.
Mari, imagina aí a infelicidade. Carlos foi mordido pelo gato. Um gatinho, né? Se bem que mordida de gato é bicho que dói, que só a bobótica do rato. Veja só. Carlos foi mordido pelo gato. Pessoal, dê uma olhadinha. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é o sujeito dessa oração? É Carlos, não é? Carlos praticou, Carlos sofreu a ação. Carlos sofreu a ação. Então, aqui a voz é, deixa-me só pegar aqui a canetinha vermelha. Se aqui o sujeito sofreu a ação, vou até colocar aqui, ó, ele sofre. Se aqui o sujeito sofreu a ação, essa voz vai ser o quê? Passiva. Gente, se a voz é passiva, não tem o se, ela só pode ser passiva analítica. Ah, professor, só tem duas vozes verbais, ou passiva sintética ou passiva analítica. Se não tem um sim, só sobra a analítica, sim. Beleza? Mas vamos comprovar. Veja que além dele sofrer a ação, você tem um verbo aqui que termina em ido. Terminou em ido, gente. Sujeito sofreu a ação. Tá aqui. Carlos sofreu a ação. Beleza? O verbo terminou em ido ou ado. Você tem a voz passiva analítica. Beleza? E lembre-se, eu disse para vocês uma coisa: se o sujeito sofre a ação, para um sujeito sofrer a ação, alguém tem que ir lá e praticar. É lógico, né? Se alguém sofre, alguém tem que praticar essa ação sofrida. Quem foi que praticou a ação sofrida pelo sujeito aqui? Quem foi que mordeu o Carlos? Foi o bonitinho do gatinho. E esse rapaz que pratica a ação sofrida pelo sujeito, a gente chama de quê, hein? Tem um nomezinho para ele. Agente, agente da passiva. Vixe, não vai caber. Da passiva. Beleza? Agente da passiva. Beleza? E aqui a gente diz que essa voz passiva é o quê? Sintética. Bizu, gente. Voz passiva. Só pode ser sintética ou analítica. Para ser sintética, sintética começa com S de si. Para ser uma voz passiva sintética, eu preciso ter o si como partícula passivadora. Para ter voz passiva sintética, eu preciso ter o si como partícula passivadora. E quando é que o si vai ser uma partícula passivadora? Se ele estiver ligado a verbo transitivo direto, a verbo bitransitivo. Beleza? Verbo transitivo direto ou bitransitivo. E aí, se eu tenho uma voz passiva sintética, eu tenho um si ligado a um verbo transitivo direto ou bitransitivo. Será uma partícula passivadora. O que vem depois da partícula passivadora é sempre o que? O sujeito. Beleza? Ó. Professor, e a outra voz, a analítica? Você vai perceber o sujeito sofrendo a ação. Beleza? Não tem o si. E além disso, você vai ter o verbo terminando em ado ou ido. Beleza, pessoal? Então foi uma revisão básica, tranquilo? Ó. Fizemos uma revisão básica a respeito do conteúdo. Eu vou salvar essas anotações. Vou até salvar logo. Beleza? Manter. Pronto. Vou salvar essas anotações, vou transformar isso daqui em PDF e vou mandar para vocês, beleza? Ó, lembre-se que foi uma aula de revisão, é só para refrescar sua mente, porque o aprofundamento a gente pegou na aula passada. Essa aula não substitui a aula passada. Essa aula é uma aula por meio da qual você vai revisar a aula passada. Então, pessoal, fiquem com Deus, certo? Um abraço, um bom fim de semana. Né? Que Jesus abençoe vocês. Contem com o professor. Qualquer dúvida, estou lá no Instagram, Prof. Carlos Eduardo. Um abraço e tudo de bom. Só para a gravação, beleza? Que Jesus abençoe vocês. Vai dar tudo certo, viu, gente? Tchau, gente. Um abraço e até a próxima.